Olá, bem-vindos ao Consumo em Pauta. E hoje vamos falar sobre um assunto delicado e importante para quem faz compras e transações financeiras online: os crimes cibernéticos. Com a crescente sofisticação de golpes virtuais, incluindo o uso de deepfake, que depois a gente vai explicar direitinho o que é, os consumidores precisam redobrar a atenção. E para nos ajudar a entender como esses crimes ocorrem, como se proteger e o que fazer em caso de violação de segurança, temos como convidada Luana Tavares. Ela é CEO do Instituto Nacional de Combate ao Crime Cibernético, o INCC. A Luana já está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vinda, Luana, ao programa Consumo em Pauta, porque esse assunto é uma coisa assim assustadora e que a gente precisa falar muito. Mas antes assim da gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho o que faz o INCC. Como eu, consumidora, posso me beneficiar do INCC? Perfeito, Ângela. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Esse é um tema realmente cada vez mais crítico e relevante, né? Impacta aí o dia a dia de todos. Quem não está hoje extremamente cansado de receber links falsos, ligações fraudulentas, tentativas de golpes. É nesse contexto que o INCC foi criado, né? O Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime. Nós atuamos já há 2 anos no Brasil por uma indignação muito grande que temos em relação a esse problema e a dificuldade que a sociedade tem encontrado, né, que cada um de nós temos encontrado em entender cada vez mais como proteger a nossa vida digital, que hoje passou a ser uma das coisas mais valiosas que nós temos, dado que transitamos informações, dados pessoais, fazemos compras online, nos relacionamos com as pessoas no mundo digital, porém a gente tem navegado nesse mundo e sentido uma certa dificuldade cada vez maior em relação a comprovar o que é real, o que é falso, desde um site que a gente recebe como uma propaganda, né, para venda de algum produto, ou utilizar até os aplicativos dos nossos bancos. Então, o INCC ele é um instituto que está preocupado com essa temática, preocupado com esse problema que afeta todos nós, e a gente atua para levar informação, conscientização, conhecimento para a sociedade. A gente tem, tanto no nosso site, quanto nos nossos canais digitais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, diversos conteúdos explicando para as pessoas de forma muito prática como elas podem proteger a vida digital, quais são os tipos de crime que têm acontecido no Brasil e que elas devem ficar atentas, né? Porque cada vez mais esses crimes vão se sofisticando, vão se modificando, vão aproveitando problemas e situações que acontecem no dia a dia para chamar a atenção das pessoas, mas, na verdade, para tirar proveito delas. Então, o objetivo do INCC, Ângela, é contribuir no combate aos crimes digitais e criar um ambiente digital mais seguro para todos. Então, essa é a nossa busca, e é dessa forma que o INCC tem atuado, além de trabalhar também em parceria com o próprio governo, que é um ator muito importante, que precisa estar cada vez mais capacitado e preparado para enfrentar essa situação. E você falou aí em crimes, né, em vários tipos de crimes. Quais são esses principais crimes cibernéticos que nós, hoje, cidadãos, estamos expostos e podemos cair assim até sem perceber, né? Porque a maioria acaba caindo sem perceber mesmo que é um golpe, né? Exatamente, Ângela. Acho isso muito importante, porque são vários nomes e títulos, né, e normalmente em inglês, que são dados para esses crimes. Lembrando que essa é uma temática mundial, não acontece só no Brasil. Então, eu vou falar deles e explicar o que é, né, cada um deles e como eles acontecem, para que as pessoas estejam atentas. Apesar deles serem diferentes, né, em algumas nuances, a verdade é que os criminosos eles estão buscando cada vez mais uma engenharia entre esses crimes para criar cada vez sofisticações e modelos que realmente façam as pessoas acreditar que elas estão recebendo ou um link verdadeiro, ou solicitações verdadeiras dos seus bancos. Então, um crime comum que todos nós temos vivido é o phishing, né?
que é um termo em inglês, mas que nada mais é do que o envio de mensagens fraudulentas, que podem ser tanto por e-mail, quanto por SMS, mensagens ali no WhatsApp, inclusive, que parecem ser do seu banco, né? Então, quem nunca recebeu aqui uma mensagem da Vivo, ou do Bradesco, ou do Santander, seja lá qual for o seu banco, dizendo que você tem alguma dívida, pedindo para você clicar no link para fazer um pagamento que não é devido. Então, esse crime se chama phishing, e isso está cada vez mais comum, porque são crimes que se baseiam em uma técnica bastante simplificada, né, que é esse envio de mensagem, fraudulenta, onde você se passa pela instituição que atende aquela pessoa, ou até que não atende, mas que ela sabe que é uma instituição real, mas ela não tem como comprovar se é ou não, porque vem de um número que não é identificado, mas tem ali a logo daquela empresa, né? Tem a logo do banco, tem a logo da empresa de telefone, da empresa de energia, e você acha que é real. Então, esse é o phishing, né? Existe um outro tipo também, Ângela, que é bem comum, e nós passamos por isso diariamente, que é o roubo de identidade. Isso é muito grave, porque hoje a gente transita uma série de informações pela internet, e a gente vai lá no site da Magazine Luiza, por exemplo, vai fazer uma compra, você coloca ali os seus dados, né? Preenche um cadastro, cria uma senha, e o que acontece é que os criminosos, eles roubam esses dados, né? O seu CPF, os seus dados de cartão de crédito que você cadastra nesses sites para fazer compras legítimas, compras reais, para depois utilizar essas informações e fazer compras fraudulentas. Uma coisa que é muito comum, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, devem passar, é o banco ligando para saber se aquela compra que você fez é, de fato, real, se você fez aquela compra. E quantas vezes a gente não tem o nosso cartão bloqueado porque foi feita uma compra suspeita? O que acontece? Quando você entra nesses sites e deixa os seus dados, se aquela empresa ela acabou sendo invadida ou teve algum problema de violação de dados, das bases de dados dela, as suas senhas, os seus acessos, eles conseguem ser acessados pelos bandidos e eles usam isso, é como se eles tivessem um mailing ali de várias pessoas que eles conseguiram capturar esses dados pela internet, e eles vão testando e fazendo essas compras fraudulentas em seu nome, até você perceber isso. Se o seu banco não identifica, você já perde ali várias quantias e às vezes é muito difícil recuperar. Existe um outro que é muito comum também, que eu gostaria de mencionar, que é o spoofing. O que é o spoofing? O spoofing são sites que são normalmente para e-commerce, para venda pelo computador, pelo seu Instagram, você consegue acessar, mas normalmente pela internet, né, direto nos sites, que são sites fraudulentos. Você vai lá, entra no site das lojas americanas ou recebe uma propaganda no seu Instagram. Você está lá navegando e passa uma propaganda de uma máquina de lavar que está 30% do valor pelo site das lojas americanas. Você clica, é direcionado para o site das lojas americanas, aqui só um exemplo, só que aquele é um site fraudulento, não é o site das lojas americanas. É o site de criminosos que criaram ali um espelho do site praticamente igual, né, que é muito difícil identificar. Você faz todo o processo de compra, toda a experiência de compra é muito parecida com a experiência que você teria no site real daquela loja, daquele fornecedor, só que é um site falso, você nunca recebe essa mercadoria. Isso tem se tornado cada vez mais comum e é muito difícil de identificar. Então, assim, dei 3 exemplos que eu acho que são mais próximos de quem nos acompanha, que tem aí afetado a todos nós de forma diária, de forma rotineira.
A gente está sempre falando que o cidadão, que o consumidor deve evitar clicar em qualquer link que ele receba, principalmente se for de uma situação, de um caso de banco, se for de uma oferta de um produto. Quer dizer, isso já é um alerta para ele, mas a gente percebe, eu venho conversando, falando sobre isso, escrevendo sobre isso há um bom tempo, que isso ainda não entrou na cabeça dele. O que nós precisamos fazer para que ele realmente se conscientize de que o mundo virtual é um mundo muito legal para a gente viver, para a gente poder, até como consumidor, né, ter nossas relações de consumo, mas que ele é muito perigoso. O que falta para esse despertar no cidadão? Porque os golpes eles são os mesmos, mas eles vão atualizando o texto, eles vão atualizando a forma de abordagem e eles acabam sempre conseguindo, né, ganhar. Exato, Ângela. Exatamente, assim, é uma situação que acontece no Brasil porque a gente teve um avanço muito grande da digitalização, que é esse mundo maravilhoso que você colocou, de facilidades, né, praticidade. Eu não preciso mais sair da minha casa para fazer um monte de coisa que eu consigo fazer online. Então, ele tornou a vida das pessoas muito mais fácil numa série de aspectos. Porém, criou também facilidades para pessoas que querem se aproveitar desse ambiente, dessas facilidades, desse ambiente que parece confortável, que ele parece seguro, porque, poxa, é uma instituição com quem eu estou falando. Apesar de ser pela internet, eu não estar vendo aquela instituição fisicamente, eu sei que é ela, né? Eu pelo menos acho que sei. Então, a gente acaba criando uma prerrogativa, né? Uma visão de que esse mundo é totalmente seguro. Só que ele não é, e tem sido cada vez mais agressivo, violento, perigoso. E no Brasil, a gente teve um avanço muito maior dessa digitalização, principalmente depois da pandemia, do que a inclusão digital. E o que é a inclusão digital? Ela não é só as pessoas estarem conectadas na internet, que hoje a gente já tem um percentual altíssimo de pessoas conectadas e tem buscado cada vez mais essa inclusão nos rincões do Brasil, nos interiores, nos lugares mais remotos, a gente já tem ali acesso à internet, tem incluído muito mais as pessoas nesse ambiente. Porém, a gente não tem educação digital, educação sobre segurança cibernética. Esse não é um tema que está nas escolas, esse não é um tema que está nos grupos de idosos, esse não é um tema que está nas instituições que são responsáveis por levar conteúdo, por exemplo, formal, inclusive, né, as formações, as graduações de tecnologia, muitas não incluem cibersegurança como um item obrigatório. É um dos pontos que o INCC, inclusive, sugere ao governo e critica, né, a ausência disso, para que a gente avance. Hoje, só quem estuda especificamente cibersegurança sabe de várias coisas que são, nós vamos falar aqui, inclusive, muito simples que o cidadão pode fazer para se prevenir quando ele se prepara para ser um profissional que vai atuar nessa área. Então, um cidadão comum, como quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tem muita dificuldade de acessar esse conteúdo. Então, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem para estar nessa situação. Inclusive, o Brasil, Ângela, é o segundo país mais atacado do mundo. Então, não é à toa que a gente recebe tantas mensagens fraudulentas que a gente está se sentindo tão incomodado. Toca o telefone, a gente já fica assim, não vou atender. Não vou. De novo, é golpe. Antes a gente achava que era telemarketing, né? Me vendendo alguma... Agora é fraude. A gente não vou atender porque é golpe. Então, não é à toa que a gente está nessa situação. Inclusive, os golpistas eles utilizam muito de assunto do momento, né, para poder capturar ou pescar, né, o phishing para aquele cidadão e acabar passando um golpe nele, né? Então, isso é uma outra dica que a gente sempre tem que estar dando, né? Olha, sei lá, saiu uma campanha, o governo falou alguma coisa sobre fundo de garantia. Se alguém te mandar alguma coisa sobre fundo de garantia, cai fora, não, isso não existe. Então, prestar bastante atenção nisso é uma outra dica. Ou seja, a gente precisa de educação, né? A gente precisa de educação e informação, né? As duas coisas o tempo todo. Exato. Você imagina, Angela, quando teve esse tema dos contextos, né, que são utilizados como válvulas aí, né, e
bases para os aproveitadores, quando caiu o avião da Voipes, no dia Uhum. seguinte, haviam 46 sites fraudulentos que o Ministério Público derrubou, é, se passando ali por famílias de vítimas, pedindo doações, apoio, e muitas pessoas caem, né, porque acabam se sensibilizando por um tema que é tão emocional, que pega ali, né, num senso de urgência, numa coisa humana, para se aproveitar. Então, o site do GovBR, por exemplo, né, um golpe que inclusive vai sair essa semana no nosso Instagram, ali um vídeo explicando como você não cair nesse tipo de golpe, porque eles estão se passando, roubando as credenciais do GovBR, trocando ali as senhas e utilizando aquilo para fazer uma série de mudanças e operações em seu nome. Então, muito cuidado mesmo com situações que são de calamidade pública, né, que se tornam públicas para que a gente não acabe incorrendo ali numa sensibilização e não perceba os golpes. Agora sobre o deepfake. Especificamente, o que é o deepfake e como eu como consumidora, posso me prevenir dele? Perfeito. O deepfake, gente, é uma tecnologia avançada de manipulação digital, né? Ele faz parte do que a gente chama da inteligência artificial. Ele se utiliza da inteligência artificial para criar vídeos, áudios, imagens que são extremamente realistas, traduzindo um contexto ou se passando por uma situação ou uma pessoa em uma situação para aplicar golpes e aplicar ali tentativas de suborno, de extorsão, uma série de crimes e de atos ilícitos utilizando essa ferramenta. Mas é importante dizer para as pessoas que acompanham aqui que o deepfake ele tem outras aplicações também, né? Ele não foi feito só para isso, ele foi feito para que as pessoas pudessem, por exemplo, eu tenho que gravar um vídeo, eu já vou deixar minha voz gravada e o texto aqui e utilizar essa ferramenta para produtividade. A inteligência artificial, como um todo, ela foi pensada, ela foi desenvolvida para melhorar a produtividade, para criar ali formas para que um grande volume de informações pudesse ser analisado, decupado, desdobrado e organizado para que as empresas pudessem melhorar ali os seus processos e focar naquilo que é mais crítico, mais técnico, né? E não tanto nessa organização, nesses processos de organização de grandes bases de dados, melhorar a experiência do cliente. A inteligência artificial tem sido utilizada para que todas as informações que um cliente, por exemplo, passa para uma empresa em relação à sua jornada ali como cliente, ela fica armazenada e ele vai melhorando a experiência do cliente. Um grande Uhum. exemplo de inteligência artificial é a Netflix, por exemplo, que já é mais antiga e acho que a maioria das pessoas aqui vai entender. Você cria ali um registro de filmes que você gosta e ela mesma vai te sugerindo ali outros, né, filmes e séries que sejam em acordo com o seu perfil. Então, primeiro é importante a gente falar de onde surgiu isso e como ela funciona. Só que, óbvio, né, como tudo que a gente está dizendo aqui da tecnologia, ela acaba sendo utilizada por pessoas muito mal intencionadas, que estão atuando no mundo digital, mas também há uma migração enorme de crimes, dos crimes patrimoniais, dos crimes físicos para o ambiente digital. Organizações criminosas estão migrando para esse ambiente e estão aprendendo a usar essas ferramentas para aplicar seus golpes. Então, o deepfake nada mais é do que utilizar essas ferramentas de manipulação de imagem, de áudio e tudo mais, para se passar por pessoas, criar situações que façam com que aquela vítima, que está sendo escolhida ali pelos criminosos, tenha ações que beneficiem esses criminosos, né? Que transfiram recursos ou tomem alguma atitude, passe dados, informações para que eles usem isso posteriormente. E eles acabam sempre, quem utiliza, os golpistas que utilizam deepfakes, eles acabam sempre utilizando imagens que são muito conhecidas do público, né? Recentemente eu vi duas, presenciei, me chamou a atenção de duas, uma usando a Gisele Bündchen e outra usando o Marcos Mion, tá? E eu, né, rapidinho deu para perceber que aquelas duas propagandas que saíram aí nas redes sociais e que apareciam a todo momento nas minhas redes eram deepfakes. Agora, o que eu ficava me questionando é, poxa vida, a empresa que está sendo citada ali,
não está dizendo nada. Se ela dissesse alguma coisa, talvez muitos outros consumidores que não sabem identificar, poderia, de repente, ficar com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, usando um ditado popular. Você acredita que as empresas que estão sendo utilizadas para essa indústria do deepfake, elas deveriam realmente se manifestar, fazer alguma coisa para que o próprio consumidor não caia nessas. Sim, é uma situação bem complexa, né? Porque quando a gente se coloca no lugar, na posição dessas empresas, é óbvio que o primeiro pensamento é, poxa, ela devia já, né, falar que aquilo é falso e tudo mais. Só que dependendo da empresa, ela está passando por esse tipo de situação diariamente, por diversas fontes, diversos modelos diferentes, não só o deepfake, mas os sites falsos. Assim, de verdade, se uma empresa como o Mercado Livre, que são os mais, né, Uhum. tradicionais de venda, é o maior site de venda do Brasil, o Mercado Livre, o OLX, se eles fossem parar para dizer, olha, essa propaganda aqui é falsa, né? Estão divulgando um produto com a imagem da Paola Oliveira, que inclusive ela foi às redes sociais, né, a Paola Oliveira se manifestar, porque tinham vários vídeos dela em Instagrams, em sites de venda de produto que não era ela, né, que tinha gravado, era deepfake. Então, essas empresas, é um processo que é sem fim. Elas praticamente parariam as operações delas só para ficar divulgando que aquele site é falso, que aquela propaganda é falsa. Então, hoje a gente está num modelo, Ângela, que as empresas sozinhas, é óbvio que elas têm uma obrigação, e eu vejo, a gente acompanha aqui, né, pelas conversas com diversos mercados, cada vez mais as empresas investindo, inclusive, em educação digital, investindo em propagandas elas mesmas, falando não caia em sites falsos. Porém, o tamanho do problema é tão grande que hoje, só com a atuação do Estado mais efetiva, é óbvio que as empresas têm que fazer isso o máximo que elas possam, mas elas não vão conseguir sozinhas dar conta do que nós estamos vivendo. É uma situação extremamente alarmante. A gente tem bilhões de ataques no mundo, sinais de ataques. A Microsoft já divulgou esse número, 1,5 trilhões de ataques, trilhão de ataques, de sinais de ataque que eles recebem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, é um número diário, né? Dependendo do mercado, dependendo da área, também que passa na casa dos bilhões. Então, não é possível pensar que uma empresa sozinha ela vai conseguir se manifestar ao ponto de conter realmente ali. E existe um outro problema que acaba afetando as empresas, que é, uma vez que eu exponho, aí essa encruzilhada que eles vivem, né? Uma vez que eu exponho que tem um site fraudulento, tem uma propaganda, é uma propaganda negativa, acaba sendo para as empresas uma forma de dizer que ela tem uma fragilidade, né? Que ela não está fazendo o trabalho dela corretamente de proteger as redes delas ou de bloquear esse tipo de ação, quando na verdade ainda que as empresas se protejam, e óbvio que elas precisam evoluir nisso, principalmente as médias empresas e pequenas, que mal ainda, né, entraram nesse e-commerce, no ambiente digital, e já estão sendo extremamente atacadas também, mas as grandes já têm um pouco mais de experiência, mesmo que elas façam, assim, não vai ser suficiente. A atuação do Estado é importante. Identificar esses crimes está cada vez mais difícil. O nível de sofisticação e de investimento que tem que se fazer, se não for feito de forma massiva, Angela, a gente vai só andar de lado e vai praticamente só falar disso o dia inteiro, né? Porque são realmente inúmeros golpes, inúmeros ataques que essas empresas têm sofrido. E no caso do deepfake, por ser uma tecnologia mais recente, né, apesar de já estar bem propagada, assim, está sendo bem utilizada, ela precisa também desse apoio das autoridades para que se coíba esse tipo de Uhum. ação. Quer dizer, caberia então ao Estado educar, informar, coibir, punir, Exatamente. E agir em todas as frentes para que a gente possa realmente deixar o cidadão, deixar o consumidor com maior tranquilidade na hora que ele tiver essas relações dele. Eu nasci num pé de serra
com o horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Se eu perceber que eu fui vítima de um golpe cibernético ou de um deepfake, tem alguma coisa que posso fazer? Falo com aquela empresa com a qual eu fui, que eu acabei indo, eu falo com a polícia, o que que eu faço numa situação dessa? Porque provavelmente receber meu dinheiro de volta eu não vou conseguir, né? Então, Depende da situação, assim, os bancos, eles têm cada vez mais, né, isso, quando há, por exemplo, uma invasão, uma quebra de sigilo das suas senhas, né, uma quebra, uma violação, na verdade, de privacidade das suas senhas, dos seus dados, compras fraudulentas pelo cartão de crédito, no geral, os bancos têm, sim, se colocado na posição de fazer a devolução. É importante identificar, né, isso e não deixar passar só porque foi um golpe, vou deixar para lá, foram R$ 100, R$ 200, não deixar de notificar o seu banco, de notificar a empresa que se envolveu, caso tenha tido ali uma intermediária, né, que a gente chama que são as empresas que acabam sendo o ponto de contato entre o bandido e o consumidor, né, as empresas estão sendo utilizadas dessa forma. Então, entrar em contato com a empresa, com as autoridades. Se for um golpe que ele não envolveu cartão de crédito, por exemplo, que as instituições financeiras elas têm já uma estrutura bem grande para esse tipo de ataque, de fraudes e tudo mais, e como eu falei, se colocam nessa posição de sim devolver em muitos casos, quando comprovado que é uma fraude, um golpe, de se colocar na posição de fazer o reembolso, de ressarcir o consumidor. Então, esse é um ponto importante. Se é uma empresa que você fez a compra no site direto e que foi fraudulento, você pode ainda assim entrar em contato com a empresa, informar que foi feita uma compra ali, pode ter sido por Pix, pode ter sido via transferência, algum outro meio de pagamento que não o cartão de crédito, mas o principal, quando é uma empresa diretamente, são menores as chances de você ser ressarcido, porque não tem ali uma instituição financeira por trás, uhum. né? Uma venda direta, uma compra direta. Quando isso acontece, é importante também notificar as autoridades. Notificar a Polícia Civil, principalmente, que é a polícia responsável por investigação de crime cibernético, encontrar na sua cidade, no seu estado, uma delegacia especializada, que são as delegacias de crimes cibernéticos, que são de responsabilidade da Polícia Civil e são responsáveis por investigar esse tipo de crime. Fazer o boletim de ocorrência,
abrir uma representação desse boletim, as pessoas não sabem, mas só abrir o boletim de ocorrência, fazer boletim de ocorrência não resolve o problema. É importante que você faça uma representação de que você quer que seja aberto na investigação, dependendo do seu impacto, né? Ah, tive uma fraude aqui de 10 mil reais, de 20 mil reais. Se for na sua empresa, pode ser valores maiores, né? Ou diretamente 100 reais, 200 reais, mas eu quero ainda assim que seja investigado. Você pode exigir isso das autoridades. E eu acho também importante, Ângela, dizer o que fazer para se prevenir antes disso acontecer. É isso que eu queria saber também. Existe algum sistema, existe algum software, algum programa que eu possa instalar no meu computador, que eu possa instalar no meu celular, e me indique que, olha, você pode estar caindo num golpe? Que esse alerta seria muito interessante, né? Com certeza, com certeza. A primeira coisa é assim, primeiro, não clicar em links que você não conhece. Ah, Luana, mas está escrito lá Lojas Americanas, Magazine Luiza. Tá, mas se não é de se você não verifica a legitimidade desse site, né? Por exemplo, a conexão base dos sites seguros é https://. Se um site ele começa sem essas siglas, né? Letras e siglas e caracteres, você já tem que suspeitar. Ah, ele é do Brasil, mas está só .com. Ou ele é um ponto net, ponto alguma outra extensão, não é .com.br. Então, suspeite de títulos, né, endereços de site que não tenham essas características normais, né, a conexão segura, essa inicial aí, HTTPS, que é o que assegura que ele está sendo feito dentro de uma base que foi checada, que passa pela segurança. Outra coisa que é importante você, no momento em que recebeu um deepfake, por exemplo, você não sabe que é um deepfake, mas recebeu um áudio da sua filha pelo WhatsApp. Isso aconteceu, né? Aqui em São Paulo, inclusive, um homem recebeu um áudio da mãe dele pedindo uma transferência Desculpa, a mãe recebeu um áudio do filho pedindo transferência por áudio. E era a voz dele. Estava um pouquinho ali, né? O tempo, a velocidade alterada, são essas características, né, do áudio, ele fica com um pouco da velocidade o encadeamento de palavras, ele fica um pouco alterado, mas é muito sutil. Ela percebeu que era estranho e que era um número desconhecido e decidiu ligar para o filho. Então, assim, nunca confie naquela fonte única, seja uma mensagem, seja um vídeo, seja um áudio. Se certifique por outra fonte. Se a pessoa mandou um vídeo, liga, né? Se a pessoa mandou uma mensagem de texto, pede para ela mandar um áudio. Se o áudio está estranho, ainda assim pede para ligar. Ligação de vídeo também pode ser via deepfake. Então, se ligou de vídeo e está estranho, né? A voz está meio robotizada, algumas partes do rosto estão nubladas, pede para fazer um call com outro link, por exemplo, do Zoom, do Google Meets, outras fontes que você consiga comprovar ali, falar com outras pessoas. Infelizmente, a gente vai ter que duvidar de tudo até que se prove o contrário. E, por último, o terceiro ponto é instale no seu celular a autenticação de 2 fatores. Isso é muito importante, porque a autenticação de 2 fatores, ela faz uma checagem do acesso por uma fonte secundária. Então, se você está no celular, ela vai mandar por e-mail. Se você está no e-mail, ela vai mandar um código no seu celular. Instale isso, né? E bloqueie todos os aplicativos do seu celular também com senha, para que se um dia ele seja roubado, furtado na rua, isso tem acontecido cada vez mais, né? Os números estão, infelizmente, muito altos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como todo. Se isso acontecer, você tem ali um bloqueio, né? Além da autenticação de 2 fatores, se alguém quiser tentar trocar a senha do seu e-mail, trocar a senha do seu Instagram, não vai conseguir. Ela tem também esse bloqueio de aplicativos. Para quem tem iPhone, para quem tem iOS também, tente fazer isso. E, além disso, Ângela, tem sim sites onde você consegue checar se aquele site é verdadeiro e também para você fazer upload ali de vídeos e checar o deepfake. Eu posso encaminhar os links para você e a gente já está na matéria e colocar na legenda alguns que podem ajudar, e também a gente pode encaminhar a lista de delegacias de crimes cibernéticos. Ótimo. Um fato que eu acho que ajuda muito as pessoas que estão acompanhando.
Com certeza. Agora, muito legais todas essas dicas que você deu, Luana. Agora, não existe nada ainda que a hora que eu clico naquele link diga para mim, opa, para aí, né? Isso ainda nós não temos. Com tanto avanço da tecnologia, a gente ainda não Tá. tem. Ou quem tem antivírus tem alguns bloqueios, né? Mas nem todo mundo tem antivírus, né? O antivírus ele te dá alguns bloqueios. Agora a gente não tem ainda um sistema que, opa, peraí, não é. Não Quem fizer um tem. negócio desse vai ganhar muito dinheiro, porque Com certeza. E passa pelo interesse, aí você tocou num ponto importante, passa também pelo interesse das empresas, Google, Meta, das empresas, das plataformas, em criar formas, porque quando um site é criado, né, um site falso, é criado, ele tem que certificar, ele faz, inclusive, anúncios utilizando o Google, com um uhum, segundo nome. E, então, assim, há uma fragilidade muito grande no processo de certificação desses sites e também uma falta de proatividade das empresas que são as plataformas e que estão por trás ali dos anúncios, Google, Meta, X agora, né, tá com toda essa questão no Brasil, mas assim, existe sim uma falta de proatividade de criar formas, máscaras, né, já estão sendo discutidas para indicar quando está utilizando inteligência artificial, isso está sendo debatido, inclusive, nesse momento no Congresso, e várias outras formas de se ajustar, né, de se criar aí uma barreira para que o consumidor e a população tenha mais segurança quando tiver suspeita de algum tipo de site, né? E isso é super importante. Não existe ainda, e não, mas existe uma predisposição aqui no Brasil grande, né, das autoridades, assim, dos legisladores, em colocar esse tema em discussão. Por isso está gerando toda essa comoção aí, falando, né, dessa temática de uhum. inteligência artificial no Congresso, tudo para a gente avançar nisso. Mas, sem dúvida, se alguém criar isso no âmbito privado, né, vai ganhar muito, com certeza. Eu até às vezes fico me questionando isso. Nossa, por que ninguém ainda desenvolveu um negócio desse? Porque é tanto, é tanto, é tanto, é tanto golpe que, sabe, a gente, as pessoas, acredito eu, as pessoas iriam realmente comprar isso, assinar isso, porque acaba saindo mais barato do que cair num golpe, né? Sem dúvida. Provavelmente acaba saindo mais barato. Luana, infelizmente acabou o tempo. Um assunto tão interessante, tão bom, mas eu te agradeço muito por você trazer tantas informações aqui para a gente, informações super valiosas, que acredito que mais um momento da gente dizer para o cidadão, para a gente dizer para o consumidor, olha, tome cuidado, né? Escute isso e tome cuidado. Né? Com certeza, Angela. Foi um prazer contribuir, colaborar aí com as informações e eu sigo à disposição. O INCC também, como eu falei, as nossas redes sociais, eu vou deixar para você para Uhum. colocar também aqui para todos que nos acompanham. O nosso Instagram é @INCC Brasil, só para adiantar. A gente tem ali, como eu falei, muitos conteúdos e espera continuar contribuindo para a gente realmente ter um ambiente digital mais seguro, né? É o que a gente precisa. Muito obrigada, tá? E eu vou terminar hoje. Conversamos com a Luana Tavares, ela é CEO do Instituto Nacional de Combate ao Crime Cibernético, o INCC. Entra lá no site, tem bastante informações que possam te interessar. E ela falou sobre os principais crimes digitais que ameaçam o consumidor e como evitar cair em golpes online, incluindo o uso de deepfakes. Então, se você faz compras ou transações online, redobre sua atenção. Siga essas dicas e, se houver qualquer suspeita de fraude, não hesite em agir rapidamente. Obrigada por nos acompanhar e a gente volta na próxima semana. Até lá.